É, rapaz, esse momento chegou pra mim. Eu sei que pra você pode parecer loucura, assim como pra maioria das pessoas pode parecer loucura, mas eu vendi todos os meus investimentos que eu tinha no Brasil, assim como todos os investimentos do exterior também, para colocar 100% em Bitcoin. Então hoje eu tô 100% alocado em Bitcoin. E mesmo parecendo loucura, pra mim é a decisão mais acertada que eu tenho que tomar nesse momento agora. E por conta disso, nesse vídeo eu quero compartilhar contigo um pouco da minha história com Bitcoin e como que eu cheguei nessa decisão, que não foi do dia para a noite. Beleza? Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e hoje eu quero conversar contigo começando e qual foi o meu primeiro contato com Bitcoin. Inclusive me diz aqui nos comentários quando foi que você ouviu falar do Bitcoin pela primeira vez. Tá? Fiz até um café pra gente conversar hoje. Mas é o seguinte, o meu primeiro contato com Bitcoin foi lá em 2017. Né? Nessa época, eu tinha um site de educação financeira e aí o Bitcoin ele estava em todos os portais de notícia, Jornal Nacional, em tudo, porque ele estava batendo all-time high no final desse ano de 2017. Por conta disso, um pouco antes desse all-time high, na verdade foi em agosto ou setembro, eu acho, eu escrevi um artigo sobre Bitcoin, porque as pessoas começaram a mandar lá no meu site, aí eu, vou pesquisar um pouco mais sobre essa moeda. Só que, cara, hoje, olhando para trás, eu tive que estudar, eu tive que entender um pouco como funcionava para poder produzir um artigo no formato que normalmente eu escrevia para falar com o pessoal que lia meu site, né? Só que olhando para trás, eu percebi que eu não entendi de verdade o que era Bitcoin. Eu não consegui ver o valor que eu vejo hoje nessa moeda. Por quê? Porque eu foquei em dois pontos para entender o que era essa moeda e como que ela funcionava. Porque entendendo esses dois, era simples para eu explicar para uma outra pessoa o que seria esse Bitcoin na minha cabeça. Então, quando você focava antigamente em descobrir o que era o Bitcoin, cara, se você bater hoje no Google, provavelmente você vai ter o mesmo resultado. É uma moeda digital, é uma criptomoeda, é um ativo digital, é uma moeda da internet. Eram coisas assim. As respostas convergiam para essa definição. Da mesma forma que, se você procurasse como que funciona o Bitcoin, 90% das respostas que você acharia seria blockchain, cadeia em blocos, validação assíncrona, né, que seria criptografada. Então ia ser muito foco no funcionamento da blockchain, que na época era revolucionário. Tanto é que a maioria das pessoas que começou a ver o Bitcoin viu mais valor na blockchain, porque poderia ser usado em outros locais. Hoje os bancos usam estruturas parecidas, estão implementando coisas parecidas. Até a Bolsa de Nova York quer implementar uma negociação 24/7, como se fosse numa blockchain também, com os ativos tokenizados. Mas à época lá de 2017, isso não era comum. Então eu foquei nesses dois itens. Mas para você entender o Bitcoin de verdade, você não precisa focar só nesses dois itens. Você tem que entender um outro item que é muito importante também. Bom, e como eu te falei, nessa época o Bitcoin estava em todos os lugares. Era notícia em todos os lugares, porque só em 2017 ele saiu mais ou menos de $1.000 até $20.000. Vou botar um gráfico aqui para você ver. E era tipo surreal, era time high, notícia em todos os lugares. E aí o principal problema para eu não ter entendido o Bitcoin de verdade foi porque eu fiz as perguntas erradas. É como eu te falei, eu fui atrás do o que e como funcionava. Sendo que para você entender ele de forma melhor, é interessante você focar em entender por que ele nasceu. Né? Ah, Alexandre, foi Satoshi Nakamoto, foi uma galera CryptoPunk e que queria se livrar do sistema financeiro depois da crise de 2008. Mas essa visão é muito superficial. Então, para descobrir o porquê do Bitcoin, você tem que entender mais sobre a moeda fiduciária. E quando você começa a estudar mais sobre a moeda fiduciária, automaticamente você passa a ver o valor que o Bitcoin tem por tudo que está em volta dele. Então, voltando lá para 2017, o Bitcoin chegou a $20.000, e aí quando foi em 2018, bem no início, ali, acho que próximo de março, o Bitcoin já tinha caído. Cara, tinha uma queda, acho que de quase 70% no ano de 2018. E ficou lateralizado. E nessa época, quando eu vi isso, que o Bitcoin caiu lá para, sei lá, acho que foi $13.000, ou $3.000, eu fiquei assim, caraca, ainda bem que eu não botei meu dinheiro nisso. Ah, bicho burro. Ainda bem que eu não botei meu dinheiro nisso, eu ia ter perdido muita grana e tal, tudo mais. Beleza, e deixei pra lá. Pra você ter ideia, ele bateu esse all-time high de $20.000, ficou lateralizado em 2018, 2019, ele só recuperou esse patamar lá para 2020. Então imagina, né? Você acabou de conhecer um ativo e de repente ele tem uma queda de 70%, 50%. É loucura, né? Então lá em 2017, 2018, eu estava me preparando, meu foco estava em outra coisa, eu estava me preparando para ir morar nos Estados Unidos. Eu acho que eu já contei para vocês aqui no canal que eu morei lá. Morei em Miami por 2 anos. Então, nessa época, meu foco estava nisso. Então, eu parei de estudar o Bitcoin. Eu estudei para fazer o artigo e tal, tudo mais, dei uma acompanhada, mas depois larguei de mão e fui focar na minha vida, né?
E por que eu tô te comentando tudo isso, cara? Porque a maioria das pessoas que tem contato com Bitcoin, normalmente é em momentos de all-time high, eu já comentei aqui outras vezes, e além disso, a ideia do Bitcoin para essa pessoa fica muito atrelada ao que ele vê na notícia, a pequenas consultas pontuais sobre Bitcoin, então a ideia fica muito superficial. E aí, como eu comentei contigo aqui, para você entender bem o Bitcoin, você tem que entender das moedas fiduciárias. Então é delas que a gente vai falar agora. Bom, e quando eu morei lá nos Estados Unidos, de 2018 a 2020, mais ou menos, eu conheci pessoas de todas as nacionalidades. Todas não, né? Mas de diversas nacionalidades. E aí, cara, uma coisa que era comum de todas as pessoas que foram para lá é que elas migraram para os Estados Unidos por conta do poder econômico americano. Seja porque essa pessoa decidiu estudar lá para aproveitar as melhores tecnologias, as melhores estruturas que tinham nos Estados Unidos, ou porque essa pessoa decidiu ir trabalhar lá para receber uma moeda mais forte. Trabalhar ou empreender, né? Por quê? Porque normalmente essas pessoas que decidem fazer essa imigração, no caso dos Estados Unidos, vêm de um país que a moeda é mais fraca, ou às vezes pode ser, até ser um país que tem uma moeda ok, mas não tem toda a estrutura econômica funcionando de uma forma boa como nos Estados Unidos. Então eu percebi lá naquela época que a moeda, ela faz muita diferença para o nosso resultado. Tá? Qualquer pessoa, você pode ter o maior QI do mundo, cara, dependendo da moeda do teu país, você pode ter força de trabalho, você tem um bom networking, você faz o cacete, só que dependendo da moeda do país que você está, você tem uma resistência maior para você ter sucesso financeiro. Então lá nos Estados Unidos, quando eu conheci alguém, era muito comum, se a pessoa vinha da América Central, da América Latina, mais ou menos, principalmente da América Central, ela perguntava, pô, como é que é lá no Brasil? Qual é a moeda do Brasil? Quanto que vale uma moeda do Brasil em dólar? Aí eu falava, estava mais ou menos em R$4 o dólar na época, né? 3 e pouco, R$4. Depois foi subindo. Aí eu falava, pô, quatro reais lá do meu país, né? 4 dinheiros lá do meu país. Ele, pô, então tá muito bom. Lá no meu país, cara, eles faziam associação direto com moeda. Eu cansei de conhecer pessoas lá da América Central que iam pra lá, trabalhavam pra caramba em subempregos, só que o dinheiro que eles recebiam em dólar era suficiente pra bancar, sei lá, 3, 4 familiares que estavam no país deles lá, por conta dessa diferença de moeda. O que era diferente, por exemplo, quando eu conversava com um europeu, que ele vinha de uma situação que a moeda era mais forte, que vinha da zona do euro, só que o papo dele normalmente era de, pô, quais oportunidades de negócio que tem aqui nos Estados Unidos, que o mercado é mais aberto do que na Europa, as oportunidades para empreender aqui é melhor, essa parte capitalista me agrada mais. Então, você vê que dependendo de onde a pessoa vem, em qual moeda que ela está situada, a diferença para ela chegar no resultado financeiro é muito diferente de um para o outro. E de onde que isso nasceu? Tudo isso começa quando o dinheiro ele sai da produção em algo que é realmente escasso para uma produção que basta dar um clique num site do Banco Central, por exemplo. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em 1971, quando o dólar perdeu o padrão ouro. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas isso se refletiu em todas as moedas. Aqui no Brasil também perdeu esse lastro em ouro. Só que quando perdeu isso daí, a gente é diluído. A gente, que eu falo, eu e você, que a gente está na ponta trabalhando para construir alguma coisa, cada vez que o governo vai lá e imprime mais um pacote de dinheiro, mais 1 bilhão na economia, o nosso dinheiro vale menos. Só que o nosso dinheiro a gente não consegue produzir com um clique num site ou com uma impressora de dinheiro fictícia, né? Nós temos que ter prova de trabalho para produzir esse dinheiro. Você deve oferecer um serviço e receber por isso, ou você doa suas horas de trabalho para trabalhar em alguma empresa para você receber por isso, ou você empreende, dedica várias horas para conseguir produzir esse dinheiro. O governo não. Ele tem a capacidade de, a partir do momento que tirou desse lastro em ouro, né? Ele tem a capacidade de produzir esse dinheiro sem ter esse trabalho. Então todo o dinheiro que fica na economia acaba valendo mais. Então eu e você, a gente tem que trabalhar cada vez mais para não ficar sendo diluído ao longo do tempo, tá? Tem um site muito bacana, cara, chama WTF Happen in 1971. Eu vou botar o link aqui ou aqui na edição do vídeo, tanto faz. Lá tem vários gráficos, que o cara pegou só uma página e jogou vários gráficos do que aconteceu com a economia americana depois de 1971, que foi esse momento que mudou. Pô, tem um gráfico interessante lá que mostra que antes de 1971, as pessoas para comprar uma casa, por exemplo, precisavam de 2 ou 3 anos de trabalho, referente às horas trabalhadas lá, quantidade de remuneração por horas trabalhadas. Depois de 1971, isso aumenta muito, chegando a décadas para isso. Imagina aqui no Brasil. Pô, R$1.600 é mais ou menos o valor do salário mínimo hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. Na sua cidade, quanto que é um imóvel barato? Diz aqui nos comentários, quanto que é? Pô, aqui na minha cidade, para a pessoa comprar um imóvel mais ou menos, ela tem que ter uns R$150 mil.
um apartamento de 2 quartos num bairro não tão periférico, mas um bairro um pouco mais afastado. Então, cara, é muita grana, entendeu? E essa diluição, que é conhecida como inflação ou qualquer outro termo que você queira usar, ela influencia em tudo, cara. Não é só no produto que você vai ao mercado, vou comprar um café, pô, o café dobrou de preço. Não é só isso, cara. É muito mais. Define se você consegue comprar um carro ou não, se você consegue fazer uma universidade ou não, pública, tanto pública quanto privada, se você quer ter filhos ou não. Eu conheço vários casais que decidiram ter filhos muito tarde, teoricamente, comparado às gerações anteriores, por conta de capacidade financeira. E não são pessoas que têm subempregos mal capacitadas, não. São pessoas que viram matematicamente e falaram, cara, nesse momento aqui não dá para ter um filho, eu quero chegar nesse patamar para poder ter filhos. Então, assim, tudo isso influencia. Essa diluição, ela influencia na nossa vida muito além do que a gente tem capacidade de mensurar. Depois entra nesse site, cara, que eu te falei, vou deixar aqui embaixo para você ver as coisas, como que mudaram depois que o dinheiro pode ser impresso a qualquer forma, tá? Está em inglês, só que, cara, tem IA, tem tudo aí, pega ali e dá um jeito de você conseguir ler aquelas informações caso você não fale inglês. E eu não aprendi isso que eu tô te falando sozinho, só pesquisando não. Eu comprei um curso também, além de fazer minhas pesquisas, que eu já estava meio que imerso em 2020, 2021 mais ou menos, eu já estava estudando bastante sobre Bitcoin, e eu comprei um curso do Felipe Santana, que é da Paradigm Educational, que ele fez uma parceria com o Bruno Perini também, numa época, e eu comprei um curso dele. Cara, foi sensacional. Não só porque ele me ensinou algumas coisas que eu falo aqui sobre Bitcoin, no sentido de, pô, como que você faz uma autocustódia, como cria uma carteira, como que você faz uma transação, como que você assina uma transação. O curso falava um pouco sobre isso, mas falava sobre o mercado de criptomoedas e, além disso, a primeira parte do curso era dedicada a mostrar como que funcionava o dinheiro, a história do dinheiro. Isso foi sensacional. Só que, além disso, eu li vários livros também. Eu li um livro do Fernando Ures, que também foi muito bom. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a situação de juros reais negativos. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado desse formato. É um conceito muito interessante, acho que eu já comentei contigo aqui outras vezes. Eu li também o livro do Renato Amoedo, do Renato 38. Hoje ele é tipo uma subcelebridade na internet, né? Você não precisa concordar com nenhum autor, com nada, que o Renato 38 é meio polêmico para alguns temas. Você basicamente tem que pegar, por exemplo, o livro dele e extrair o que tem de conteúdo ali que você possa aplicar. Basicamente é isso. Não precisa concordar com o cara em tudo, né? Além desses dois, eu li também o livro do Rudá Pellini, que é Bitcoin, nova moeda digital, nova era digital, um negócio assim. Depois eu vou botar um print aqui do lado desses livros. E também li o livro do Padrão Bitcoin, que para mim é o melhor de todos. Quase todos os vídeos aqui do canal eu falo, cara, leia o Padrão Bitcoin. Ah, mas eu não gosto de Bitcoin. É justamente por isso, para você entender como que funciona, não é para você gostar, é para você entender como que funciona e como que ele pode te ajudar a gerar riqueza durante a sua vida produtiva. Né? Porque ele fala muito de economia, fala de dinheiro, fala de ciclos de mercado, é muito interessante esse livro. Então, depois desse tempo de exposição, ó, lá de 2017 até mais ou menos 2020, 2021 ali, que eu adquiri mais conhecimento, entendi mais, li bastante, inclusive alguns livros eu li até o ano passado, e vou continuar adquirindo conhecimento sobre Bitcoin, eu vi, na verdade, que o Bitcoin era um excelente veículo para exponencializar o crescimento do meu patrimônio. Então, eu comecei a decidir colocar o Bitcoin no meu patrimônio. E é aí que eu comecei a me envolver de verdade com Bitcoin. E como que eu cheguei na decisão de dar all-in em Bitcoin? No meio desse processo de adquirir conhecimento, ao longo desse período que eu estava te falando, eu comecei a comprar Bitcoin religiosamente, cara. Todos os meses. Nem que fosse R$100. Todos os meses eu comprava Bitcoin. Assim, todos não, porque teve um momento, acho que foi em 2021 ou 2022, mais ou menos, que eu tive que ir para outra cidade, fazer uns negócios e tal, tive uns gastos a mais, e eu fiquei 1 ou 2 meses sem comprar. Mas assim, desde que eu comecei a estudar mais o Bitcoin, eu compro o Bitcoin todos os meses, tá? Então, eu fui no meio desse processo. Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto eu ia adquirindo conhecimento, comprando um curso, lendo um livro, procurando conteúdo, principalmente na gringa também, em inglês, tem muito conteúdo em inglês sobre Bitcoin, eu ia aprendendo na prática também, fazendo uma transação, fazendo autocustódia, errando, aprendendo. Como é que faz isso daqui? Eu não sei como é que é. Pesquisa, dá uma procurada no livro. Então, conforme eu fui adquirindo conhecimento com relação ao mundo fiduciário e ao mundo do Bitcoin, eu fui pegando a prática de como o Bitcoin funcionava, tá? Até que lá, mais ou menos em 2023, eu já estava flertando com a ideia de dar all-in em Bitcoin. Né? Eu já estava com essa ideia na cabeça. Eu vou dar all-in em Bitcoin, porque faz muito sentido para mim. Para as coisas que eu quero, para o objetivo e para as qualidades que essa moeda tem, faz muito sentido. Só que eu avaliei o meu momento de vida ali e falei, cara, talvez eu acho que não seja o momento de eu fazer isso daí.
tem algumas coisas para fazer ainda e tal. Eu não me sentia 100% confortável como eu me sinto hoje para ter tomado essa decisão há algum tempo atrás. Então eu vi que não era o melhor momento para eu fazer isso. E ó, deixa eu te falar, lá em 2021, que eu já comprava Bitcoin religiosamente, pô, tem várias compras que eu fiz que foi 170 mil reais, 160, 150 mil reais, e o Bitcoin foi subindo até 300 e cacetada, 350 e poucos mil. Depois eu vou pegar um gráfico e vou botar aqui na edição para você ver essa diferença. Subindo muito e eu comprando religiosamente. Eu falei, cara, isso daqui tá muito caro. Mas beleza, eu vou comprar. Meu irmão, quando chegou final de 21, que passou para 2022, o negócio caiu mais de 50%, né? E além disso, ao longo de 2022, quando foi lá para outubro, setembro, não sei exatamente o mês, mas eu lembro que eu fiz compras a 80 e poucos mil reais, 90 mil reais, né? Então você imagina, eu tô te falando isso porque eu tinha compras a 300 e poucos mil reais e o negócio caiu para abaixo de 100 mil reais. Por isso que eu falo que quando você decidir colocar o Bitcoin na sua carteira, é interessante você entender ele como ativo de verdade. Porque numa volatilidade dessa do mercado, que eu acho que hoje está até menor essa volatilidade, e vai diminuir ao longo dos anos, a pessoa vai lá e realiza, cara. Por quê? Porque ela não viu o valor realmente do ativo. Ela está pensando só em capitalizar numa moeda fiduciária. É uma coisa completamente diferente. Né? Por isso que eu comento aqui no canal, a maioria das vezes nós somos filhos de all-time high. Você vai ter o teu primeiro contato com Bitcoin quando o Bitcoin atinge um preço alto, ele está na mídia, está em todos os lugares. Então, nesse momento, ainda que você decida entrar, as pessoas pensam assim, putz, mas está com um preço muito alto, vou esperar cair um pouco. Cara, a melhor coisa que você tem para Bitcoin é ficar o máximo de tempo exposto a isso. Né? Então, compras religiosas é o que faz mais sentido, tanto para você não ter muito foco nessa volatilidade, quanto para você ter mais tempo de exposição ao mercado. E eu estou te falando isso por quê? Porque todos os ativos fiduciários vão se desvalorizar comparado ao Bitcoin, seja moeda ou seja qualquer um outro ativo. Não tem para onde correr, é só questão de tempo. E quanto mais tempo você estiver exposto com Bitcoin na sua carteira, melhor para você. E eu tô te falando isso porque, cara, ao longo do tempo que eu vim comprando, vim passando o tempo comprando, entendendo mais sobre Bitcoin, eu vi na prática como que o Bitcoin ele me protegia dessa diluição fiduciária que eu comentei contigo aqui até agora. Então, isso poderia ser medido tanto em real, quanto em dólar, quanto em poder de compra. Em real, se você pegar minha carteira agora e pegar todos os ativos, o Bitcoin agora está numa baixa absurda. Tá todo mundo falando que vai acabar, o Bitcoin está sendo negociado mais ou menos em 83 mil dólares, 85 mil dólares. Inclusive, quanto é que está o Bitcoin agora na hora que você vê esse vídeo? Me diz aqui embaixo quanto que está o valor dele. Então, ele está numa queda absurda. Bateu 120 mil dólares e está mais ou menos em 83 mil dólares. Mas, se você avaliar mesmo nesse cenário, o ativo que mais me deu resultado disparado é o Bitcoin. Se você medir em real, na minha carteira, é o Bitcoin. Se você medir em dólar, é o Bitcoin. Se você medir em poder de compra, é o Bitcoin também. Como assim poder de compra, Alexandre? Cara, lá em 2020, acho que eu já contei essa história aqui no canal. Lá em 2020, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comprei um carro aqui no Brasil. Comprei um carro zero na época, 53 mil reais. Foi mais ou menos 50 mil reais, vamos arredondar. E teve uma época de 2020 que o Bitcoin estava 50 mil reais, ou seja, com um Bitcoin dava para comprar um carro popular. Foi um Ford Ka que eu comprei, tá? Hoje, o Bitcoin está 90 mil dólares. Dependendo da cidade que tu mora, 90 mil dólares não, tá 85, vai. Dependendo da cidade que tu mora, um Bitcoin compra um apartamento. Ou 10 carros de 45 mil dólares, ou de 45 mil reais. Então, se você for avaliar em poder de compra, do que você pode comprar com Bitcoin, o seu poder só aumenta ao longo do tempo. Se você chegar para uma pessoa que entende Bitcoin, que estudou Bitcoin, ainda que a pessoa não tenha um patrimônio absurdo, e você oferecer para a pessoa assim, cara, você quer um apartamento de $500 mil ou você quer um Bitcoin na tua carteira? O cara vai querer um Bitcoin. Vai querer um Bitcoin porque, principalmente se estiver em idade produtiva. Por quê? Eu não estou dizendo que o apartamento é ruim. É porque se você continuar segurando esse ativo por tempo suficiente, o teu poder de compra vai aumentar. E essa diluição da moeda fiduciária, você vai se proteger disso. Então, juntando tudo isso e refletindo sobre todos esses pontos, passando por todas essas experiências e tal, tudo mais, eu falei, cara, acho que está no momento de eu dar all-in em Bitcoin. Porque quanto mais o tempo passa, pior fica para eu acumular mais satoshis. Se eu quero chegar, sei lá, em 100 Bitcoins, quanto mais o tempo passa, teoricamente o preço vai subindo. É lógico que ele não só sobe, ele sobe caindo, né? Então, teoricamente, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para você acumular Bitcoins. Então, todo o meu ativo fiduciário que eu puder trocar agora, eu estou capitalizando no momento desse preço
e lá na frente eu vou ter encapsulado esse poder de trabalho. E como eu estou em idade produtiva, eu pretendo trabalhar por muito tempo ainda, quando eu chegar lá na frente, se eu quiser tirar um ano sabático, eu tenho esse poder de compra preservado para realizar e fazer alguma coisa. Se eu quiser, sei lá, criar uma fundação para alguma coisa, eu tenho esse dinheiro. Se eu quiser pagar um intercâmbio para o meu filho, eu tenho esse dinheiro. Se eu quiser fazer uma viagem mais longa, eu tenho esse dinheiro. Entendeu? Encapsulado em um ativo que ele aumenta o poder de compra com o passar do tempo, comparado às coisas fiduciárias. Hoje, por exemplo, tem um termo que, para quem tem um Bitcoin inteiro, que o pessoal chama de whole coiner. Eu não tenho dúvida que com o passar dos anos vai ter um termo definido para quem tem 0,1 Bitcoin. Porque vai ser tão escasso essa pessoa que tem 0,1 Bitcoin quanto uma pessoa que tem 10 Bitcoins hoje, 100 Bitcoins hoje. Entende? Da mesma forma que, com o passar de mais tempo ainda, vai ter um nome definido para quem tem 0,01 Bitcoin. Por quê? Porque vai ser tão escasso quanto. Quanto mais o tempo passa, mais o Bitcoin vai se apreciar com relação ao mundo fiduciário. Por quê? Porque o Bitcoin é tão acima da média assim. Não é só porque o Bitcoin tem uma estrutura de Proof of Work ou essas coisas. É porque o mundo fiduciário está sendo diluído. Todas as moedas, cara. O governo imprimindo moeda à torta e à direito aí. Então, como tudo está se desvalorizando, o Bitcoin vai reter esse poder de compra para você. E além disso, como a mineração dele a cada 4 anos diminui a quantidade que está sendo minerada, ele vai se apreciar com relação às coisas. Não tem para onde correr. Bom, e o que eu fiz a partir de tudo isso que eu te expliquei aqui? Inclusive, se esse vídeo está te gerando valor, cara, se inscreve aqui embaixo para acompanhar mais tanto da minha trajetória como investidor, como aprender também sobre esses temas, né? Então, inclusive eu comentei de livros aqui, eu tenho uma planilha que eu coloco alguns livros que eu já li lá, e recomendação, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois você dá uma olhada lá, caso queira comprar algum desses livros que eu comentei, beleza? Então, a partir daí, o que eu decidi? Cara, eu fui migrando meus aportes ao longo dos anos. Cada vez eu ia comprando mais bitcoins ao longo do ano. Até que em 2025, se eu não me engano, cara, quase 100% dos meus aportes foi em bitcoin. Não comprava mais nada a não ser bitcoin. Né? 25, 24 também, e aí chegou no momento que eu falei assim, cara, acho que chegou o momento de dar o all-in. E aí eu decidi realizar todos os investimentos. Eu cheguei aqui no Brasil, todas as posições que eu tinha, os fundos imobiliários, qualquer outra coisa que eu tinha, eu realizei tudo. Fui vendendo todos esses ativos. Peguei, comecei a transferir isso para minha corretora, até porque tem limite de transferência por mês, então esse processo demorou um pouquinho para ser feito, eu tive que dar meu jeito para fazer essas transferências. Fiz essas transferências, fui comprando, alocando tudo em Bitcoin, já transferi para autocustódia, lógico, eu não sou besta de deixar parte do meu patrimônio com risco de se acabar, um hackeamento ou qualquer coisa assim, nesse sentido de exchanges. E foi isso que eu migrei. Com relação aos investimentos do exterior, eu tomei uma decisão um pouco diferente. Eu não queria repatriar o dinheiro que eu já tinha enviado lá para fora. Eu não queria jogar aqui para dentro de novo, para depois comprar Bitcoin. Então, tudo que eu tinha na bolsa americana, eu vendi, comprei tudo ETF de Bitcoin. Ah, Alexandre, mas ETF de Bitcoin não é Bitcoin. Eu sei, animal. Eu sei que não é. Mas eu quero estar exposto 100% a Bitcoin. Desse dinheiro que está nos Estados Unidos, sei lá, 10% do meu patrimônio, 15%, 20%, não sei. Se eu ver que, com o passar do tempo, as coisas estão mudando, eu pego esse dinheiro, realizo e boto em autocustódia também, 100% Bitcoin. Só que hoje eu estou 100% alocado em Bitcoin. Alexandre, não tem nenhum dinheiro em nenhum lugar, em real, em nada de ativos? Tem. Tem porque, cara, eu tenho filho, minha vida pode acontecer muita coisa, né? Emergências acontecem a todo momento. Então eu tenho uma pequena quantia separada como se fosse uma reserva de emergência, mas não é uma reserva de emergência completa. E além desse dinheirinho aqui, eu tenho um cartão de crédito que tem um limite bom aí. Se acontecer alguma coisa, eu passo nesse cartão de crédito, ou então pego margem de empréstimo, que eu tenho um nome tranquilo, não tenho muitos empréstimos no meu nome. Aliás, não tem empréstimo no meu nome. E aí eu resolvo tudo em moeda fiduciária e vou pagando lá na frente com dinheiro de inflação. Corrigido pela inflação, né? Mas a minha pretensão é não vender esses bitcoins por pelo menos 10 anos. Bom, vale ressaltar o seguinte, o meu objetivo com esse vídeo aqui não é fazer você fazer a mesma coisa que eu fiz, de dar win em Bitcoin. Não, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você estude mais o Bitcoin e a moeda fiduciária para entender como essa diluição acaba com o teu poder de compra, cara. Eu não conheço Bitcoin, Alexandre, eu não te conheço, eu não confio em nada. Não tem problema, cara. Pega o livro padrão Bitcoin, que é aquele ali, ó. Compra aí na Amazon, lê. Vai, procura um conteúdo na gringa, coloca no YouTube agora, dá até, se você não fala inglês, dá para ver em português, dublado lá, com legenda. Dá uma estudada. Eu tenho certeza, cara, assim, nem todo mundo vai dar all-in em Bitcoin. E tá tudo bem. Só que você não ter
um ativo que te preserva dessa diluição, é um negócio que te atrasa demais, cara. É uma escada rolante que tá passando embaixo de você no sentido contrário do que você tá andando. Tipo aquelas esteiras do aeroporto que você anda e aí você entra numa esteira que vai mais rápido. É só que você tá andando no sentido contrário, por conta dessa diluição do mundo fiduciário. Então estuda um pouco mais sobre Bitcoin, estuda um pouco mais sobre a história das moedas de qualquer país, cara. Eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando de qualquer país. Estuda um pouco mais sobre isso, que isso vai dar uma clareada na tua mente. E aí talvez você defina um pequeno percentual, esse percentual é variável de uma pessoa para outra. Você vai definir um percentualzinho da sua carteira para você, de repente, botar em Bitcoin, tá? Ah, Alexandre, mas tem outra criptomoeda? Não, o Bitcoin é o melhor de todos. Eu estudei outras criptos e tal, mas assim, não tem nada que se compare ao Bitcoin. Como diz o Michael Saylor lá, né? There is no second best. Então, vou até botar o videozinho dele aqui do lado, que ele dá uma pirada assim. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? Mas, cara, esse foi o racional que eu tive para chegar nessa decisão. Não foi uma coisa do dia para a noite. Eu estudei bastante para entender mais sobre esse ativo e tomei uma decisão que, na minha opinião, foi mais acertada. E eu vou continuar comprando Bitcoin até sei lá quando, tá? Agora, se você não entender, pô, eu não gosto de Bitcoin e tal, mas eu fiquei preocupado com essa questão de inflação, com essa diluição. Eu fiz um vídeo recente agora falando sobre inflação que pode te ajudar muito a entender mais ainda sobre isso. Eu vou deixar ele linkado aqui, vai lá e assiste. Se esse vídeo deu valor para você, cara, se inscreve aqui embaixo, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.